E vamos orar. Vamos começar esse culto com aquilo que é de melhor: orar aos pés do Senhor. Amém? Pai querido, Pai eterno, Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus, nós te louvamos, ó Senhor, neste momento. Nós glorificamos, ó Senhor, meu Pai amado, o teu nome. A tua palavra é bendita e as tuas obras são perfeitas. Senhor, meu Deus amado, neste momento, Senhor, nós pedimos a ti, faz, meu Deus amado, o teu milagre, o teu agir nas nossas vidas. E que neste culto, Senhor, nós venhamos adorar o Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, ó Pai. Nós abrimos este culto para louvar a Ti, ó Deus querido. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, e nos ensina, Senhor, a cada dia sermos filhos do Senhor. Pai querido, abençoa cada família, abençoa cada lar nesta noite, neste momento, Senhor. Visita eles, ó Pai querido. É o que eu te peço, e nós declaramos este culto aberto para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora ouvir uma palavra da nossa irmã Nalda, que vai trazer uma palavra para a nossa igreja, para você, para o seu coração. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, morrendo de saudade da minha igreja, né? Hoje eu vim trazer uma palavra de reflexão, né? Isaías 55:6, onde fala: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto ele está perto, né? Essa palavra, ela veio me remeter a um fato que está acontecendo comigo, né? Há exatamente 34 dias eu venho postando no Facebook uma passagem bíblica, né? A princípio eu estou postando um salmo todo dia de manhã, é o meu bom dia, né? Eu tenho mais de 100 amigos de Face, né? Mas com relação a essas minhas postagens, infelizmente, no máximo 2 ou 3 amigos que curtem ou que comentam alguma coisa, né? Em muitos cultos que eu frequentei, muitos pastores perguntam se você está tirando um tempo para Deus, se você tem tempo para Deus, né? E nessa pandemia, o que nós mais temos hoje é tempo. Nós temos muito tempo, né? E a pergunta que não quer calar é: você quer ter um tempo para Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você, meu irmão. Pense e reflita um pouco nessa palavra, né? Busque a Deus, clame a Deus, ore a Deus. Tudo Ele pode fazer por você. Amém? Deus abençoe, Deus nos proteja e, se possível, fique em casa. Beijo a todos e saudades. Aleluia! Que palavra abençoada da nossa irmã querida. Que saudade, né? Estamos impedidos, né, de dar aquele abraço, mas posso dizer que o abraço virtual já está sendo recebido aos nossos corações. Amém, irmãos? Queridos, nós vamos louvar a Deus agora, cultuar o Senhor com nossa adoração, com nosso louvor, mas eu quero dar alguns avisos aqui. Em primeiro lugar, os aniversariantes dessa semana, né? Nós tivemos agora o Denis, né, esposa da nossa irmã Raliana, e nós tivemos também a Socorro, nossa irmã querida, que fizeram aniversário nesta semana. Hoje está fazendo aniversário a minha irmã Jéssica, né, minha irmã querida, que Deus abençoe, e o David, que é um amigo meu de longas datas aí, também está fazendo aniversário. Eu quero dizer para vocês que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor venha derramar muitas, mas muitas bênçãos, saúde, paz, fé, felicidades, prosperidade nos seus caminhos. Amém? Amém, meus irmãos? Queridos, sinta-se abraçado pela igreja, sinta-se queridos pela igreja. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe vocês. Também quero dar um aviso. Nesta quinta-feira nós vamos ter aqui na igreja, né, nós mudamos o culto, na verdade é na quarta, mas mudamos para quinta, né, um momento
que foi necessário para nós realizarmos este bate-papo, que é muito importante à nossa geração, o tempo que nós estamos vivendo. Bate-papo com o nosso pastor Ruimar Fonseca, vai estar conosco aqui, e o tema é família, queridos. Família é a base da sociedade, família é tudo de bom, família para o tempo que nós estamos vivendo, é um tema muito abrangente, mas um tema muito proveitoso e muito bom para que nós vamos analisar as nossas famílias, nossas vidas. E nós vamos conversar, bater um papo aqui. Algumas perguntas alguns irmãos nos enviaram, outras perguntas foram geradas e criadas para que nós vamos bater um papo bem bacana. Você vai ter a oportunidade de perguntar também, né, no espaço aí, e nós vamos responder com todo amor, com todo carinho, né? Uma pergunta que foi nos enviado, né? Qual o maior desafio da família cristã nessa época que nós estamos vivendo, né? Então essa pergunta e muitas outras vão ser respondidas num bate-papo bem bacana, bem legal. Nós vamos estar aqui tomando um cafezinho e batendo papo para um tema importante no nosso meio, amém? Então não perca, vai ser a quinta-feira, às 20 horas da noite, vai ser pelo Facebook, amém? Você é convidado, convida outras pessoas. O pastor Ruimar é um pastor muito experiente, tem muita experiência como na área familiar, um pastor muito amado, pastor muito querido e muito entendido do assunto, tá bom? Então vai ser muito bacana e muito pertinente no nosso tempo. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. O diácono Ismael vai estar louvando, e vamos estar louvando junto com ele, amém? Levante aí, ou pegue na mão do irmão, do seu irmão, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, e vamos louvar a Deus. Aleluia. Te busco, te procuro, Deus, no silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais, aleluias. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Eu vou lutando, Senhor, vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, eu te quero, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Nós queremos somente a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós queremos o Senhor, queridos. Como é bom estar na presença de Deus. Ah, Espírito Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, meu Pai querido, vamos louvar mais uma? Vamos. Eu escolho ser amigo de Deus,
Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai, sim, Deus, de andar ao teu lado. Clame, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Deus, Pai, eu sou abençoado, se vivo obediente. Propostas vêm, me chama todo dia, tentações, me chama, mas todo dia o pecado vem. Mas você escolhe. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Escolhe, escolhe. Mas eu escolho Deus. Escolhe. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Aleluia, nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos o Senhor desde que nós levantamos até na hora de deitar. A cada momento das nossas vidas, nós escolhemos Deus. Nós escolhemos o Senhor, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa fortaleza, o nosso Pai eterno, tremendo e amoroso. Queridos, estamos aqui na igreja com o presbítero Edivan e eu quero convidar ele para fazer uma oração aqui agora. Nós vamos orar e ele vai orar, amém, pelas famílias. E nós vamos orar junto com ele, amém? Eu quero que você pegue na mão do seu pai, da sua mãe, do seu filho, quem estiver na sua casa, e nós vamos orar juntos com o presbítero Edivan. Vem cá, presbítero. Glória a Deus, amém? Aleluia. Olha aí, aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita alegria, muita honra, né? Poder estar aqui na casa de Deus, né? A saudade que tá imensa, né? Dos irmãos, né? Mas, glória a Deus. Para todos os irmãos que estão em casa assistindo, né? A paz, né? Meu abraço, né? Larissa, Ana, amém? Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, né? E nos alegrar na presença de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, na Tua santa presença, Pai, para Te louvar, Senhor, para Te bendizer o Teu santo nome, ó Pai. É com muita alegria, Senhor, nós podermos, Senhor, estar aqui nesse instante, ó Pai, Te louvando e bendizendo o Teu santo nome, ó Pai, porque o Teu nome é digno, Senhor, de toda adoração, de todo louvor. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, porque pertencemos a Ti, Senhor. Meu Deus, porque sem Ti, Senhor, nada somos, Senhor. Deus, por isso estamos aqui, Senhor, para render honra, Senhor, a Teus pés, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nesse momento, ó Pai, nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, todos, Senhor, as nossas famílias, Senhor, nossos familiares, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, Senhor, os familiares dos irmãos, Senhor, aqui desta igreja, ó Pai. E não somente os irmãos aqui da igreja, mas de todo o mundo, ó Pai. Meu Deus, toma, Senhor, a cada um nas Tuas mãos, ó Deus. Senhor, derrama, Senhor, sobre cada um, Senhor, a bênção, Senhor.
meu Deus, a salvação, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nesse instante, ó Deus, coloca, Senhor, as tuas mãos, Senhor, sobre cada um, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, porque, Senhor, nós rendemos, Senhor, aos teus pés, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, cobre, Senhor, o teu povo, ó Deus, com teu sangue, ó Pai. Assim como o Senhor livrou aquele povo ali da morte, ó Deus, o Senhor pode livrar, Senhor, a cada um, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, toma, Senhor, a vida, Senhor, do nosso pastor, juntamente com a sua família, Pai. O irmão Ismael, a Diene, Senhor. Cobre, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama, Senhor, sobre ti, Senhor. Derrama cada um, Senhor Deus, na vida do Wanderson, Senhor, sua família. Meu Deus, o Francisco, ó Pai, que está ali, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, cobre o teu servo, ó Pai, com as tuas mãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu sei, Senhor, o carinho, Senhor, que o Senhor tem pela vida do nosso irmão Francisco, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Eu vejo, Senhor, o carinho, Senhor, que o Senhor tem derramado, Senhor, pelaquela vida, Pai. Ó Deus, sustenta, Senhor, ele com as tuas mãos, ó Pai. Guia, Senhor Deus, os seus passos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Você orou aí? Você orou pela sua família, orou pelos seus vizinhos, pelos familiares. Amém, queridos? Glória a Deus. Interceda, ore. A oração tem muito poder, irmãos. Amém? Não despreze o momento de orar, o momento da oração. Queridos, eu queria convidar a você neste momento a abrir a sua Bíblia para nós começarmos pela palavra de Deus, que é linda, que é maravilhosa, que a cada dia que nós lemos e meditamos nesse livro grandioso, que já foi golpeada várias vezes, mas que Deus a protegeu e chegou até a gente. E hoje nós temos a oportunidade de lermos esta palavra, irmãos. É um cuidado imenso de Deus para com as nossas vidas. Porque todas as vezes que nós lemos a Bíblia, algo interno acontece. E aumenta a nossa fé. É tão maravilhoso quando você vai ler Salmo 119, como ele fala da profundeza, do amor que ele sente pela palavra de Deus. Então, queridos, eu queria que você abrisse lá no livro de João, amém? No livro de João, capítulo 13, verso de número 1. Livro de João, capítulo 13, verso de número 1. Glórias a Deus. Você que abriu, digite um amém aí. Digite um amém. Glória a Deus aí no Facebook. Glórias ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus, queridos. João capítulo 13, verso de número 1 somente. E nós vamos iniciar. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos repetir essa última parte? Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deixe sua Bíblia do lado aí, feche os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Querido Pai,
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Aqui estamos, ó Senhor, mais uma vez para continuar cultuando a Ti, porque nós começamos a cultuar o Senhor desde quando nós levantamos. O culto não se inicia aqui, o culto se inicia em casa. O culto, na verdade, continua aqui. Eu sou grato a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu saúde. Eu sou grato a Ti, porque o Senhor até aqui tem nos protegido. Eu sou grato a Ti, porque o Senhor nos amou, como diz a Tua palavra, e nos amou até o fim. Pai, perdoa os nossos pecados. Como diz o salmista, eu repito as palavras dele, não me achando melhor que ele, mas pior que ele. Muitos são os nossos pecados e grandes são as nossas transgressões. Ah, Senhor, perdoa-nos, não porque somos bons, mas pelo Teu amor, mas porque Tu és bom. Perdoa-nos e nós seremos perdoados. Nos salva e nós seremos salvos. Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, o livro sagrado, santo, poderosa. Nada sou, meu Deus amado, somente um homem carente do Teu Espírito Santo para trazer a Sua revelação, para trazer, Senhor, meu Deus amado, aquilo que o Senhor deseja falar à Tua igreja e também a mim. Cale-se agora todo homem, Teu Espírito Santo fale, e que venha gerar fé, arrependimento aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque estou aqui, não porque sou merecedor, mas é por causa da Sua graça e do Seu imenso amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, na verdade o livro de João, estava conversando até com a irmã Glória, né, irmã Glória? Que ela começou a ler o livro de João e ela mandou uma mensagem para mim assim: pastor, eu não sabia que Cristo tinha sofrido. Eu sabia que Cristo tinha sofrido, mas não sabia que Ele tinha sofrido tanto. Tantas vezes foi traído. E ela falou assim: pastor, eu comecei a chorar. Eu falei: querida, isso é lindo de se ouvir. Isso é gostoso de se ouvir, porque é esse momento que o Espírito Santo nos revela e nos convence de que nós somos totalmente dependentes dEle, e nós temos que ser gratos pelo Seu ato, pelo Seu amor por nós, porque Ele não passou pouca coisa por mim e por você, Ele não passou pouca coisa. Na verdade, Ele sofreu dores, Ele sofreu tormentos. Na verdade, Ele foi transpassado. Na verdade, Ele foi moído naquela cruz, por amor a mim e a você. E eu gosto muito desse livro, mas esse capítulo é muito interessante, que Cristo vai se dar como exemplo mais à frente, lavando os pés dos discípulos. Mas esse versículo 1 e o lado B dele, a qual nós repetimos, que vai ser o tema da nossa pregação hoje, ele diz que como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Qual o tema hoje então, pastor? O tema hoje é amor. Uma palavra tão pequena, mas tão profunda. Uma palavra com 4 letras, mas tão grande no seu significado. Queridos, existem 3 tipos distintos. Na verdade, essa palavra ela é traduzida em 3 tipos de palavras. Na verdade, a primeira palavra que nós vamos traduzir como amor no original é eros, que é o amor geralmente entre homem e mulher, o amor de desejo, de paixão, né, de carne, de marido, de mulher.
Esse é o amor eros. Em segundo lugar, a palavra que significa amor também, que no original também se chama philos, que é o termo grego alternativo para ágape. Porém, pela distinção feita pelos cristãos, o amor philos pode ser mais bem compreendido como sendo um sentimento de simpatia natural, uma profunda amizade e carinho que alguém dispensa aos seus amigos e familiares. Mas o que eu quero aprofundar contigo hoje é sobre a terceira palavra, que é ágape. O amor ágape é aquele tipo de amor que não busca os seus próprios interesses. É um amor desinteressado, puro, genuíno. Quando aplicada pelos escritores neotestamentários, entre os cristãos da igreja primitiva, a palavra ágape passou a expressar claramente a ideia de um sentimento muito mais elevado. No Novo Testamento, ágape aparece em 3 aspectos. Em primeiro lugar, em aspecto a respeito do amor de Deus para o ser humano, para o homem. Em segundo lugar, o amor do homem para Deus. E em terceiro lugar, do amor do homem para o homem. Muitas das vezes nós pegamos essa palavra ágape e colocamos como um amor que só Deus sente pela humanidade, mas escute, eu costumo dizer que nós, seres humanos, não somos capazes de amar por nós mesmos, mas através do Espírito Santo de Deus conseguimos amar, porque Deus é amor, a essência de Deus é amor, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, automaticamente eu posso e eu consigo amar a Deus, e eu consigo amar o meu próximo. A Bíblia diz que um dia chegou alguns dos fariseus perguntando para Jesus Cristo qual era o maior mandamento, e ele responde que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E ele acrescenta, o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Queridos, a Bíblia diz também que os discípulos de Jesus seriam reconhecidos como cristãos ou como discípulos de Cristo pelo fato de ter na sua vida o amor, pelo fato de amar uns aos outros. Apesar do amor não ser somente um sentimento, porque nós pegamos essa palavra, é um sentimento, mas o amor também é uma decisão. Nós podemos decidir amar, claro que com a ajuda do Espírito Santo, Ele nos auxilia, Ele nos ajuda a ter esse amor, primeiramente para com Deus, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence da grande salvação ou da grande condenação que Cristo nos livrou e nos deu uma grande salvação. E automaticamente gera em mim um amor tão grande por este homem que caminhou por esta terra em santidade e em pureza, e um propósito de ser sacrificado por amor à humanidade. Queridos, Jesus Cristo veio por esta terra e nos ensinou grandes coisas sobre o amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:7, diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor. E eu quero analisar a vida de Cristo demonstrando o amor para uma pessoa. Porque pode alguém
se doar por alguma pessoa ou amar alguma pessoa que é boa, mas Cristo amou a todos. E eu quero analisar, querido, como Cristo agiu, como Cristo se posicionou perante um discípulo, perante um crente, perante um membro da sua igreja, que deu muito trabalho para ele. Eu quero falar hoje de Pedro, demonstrando o que Pedro fez. Em primeiro lugar, quem era Pedro? Pedro nasceu em Betsaida, que se situa, hoje se localiza na beira do mar da Galileia, próximo da região da Galileia. Pedro era casado e semi-analfabeto, pescador, irmão de André. No nome hebraico de Pedro era Simeão, o nome grego era Simão, e Jesus o chama de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha, ou fragmento de rocha, que em grego é Petros, ou seja, Pedro. Como era Pedro, irmãos? Todo mundo sabe, todo mundo bate em Pedro. Pedro era uma pessoa impulsiva, emotiva, sanguínea, autoconfiante. Podemos resumir a vida de Pedro de altos e baixos. Pedro, uma hora estava por cima, mas outra hora estava por baixo. Vamos ver algumas coisas que Pedro fez aqui, queridos. Mateus 4,18, a Bíblia diz que Jesus chama Pedro. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Pedro era pescador, junto com seu irmão André. Jesus chama Pedro e diz para ele que agora ele não vai ser mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Queridos, aqui começa uma caminhada de Cristo com Pedro e Pedro com Cristo, de mais ou menos 3 anos e meio de muito aprendizado teórico, mas também em ação, em atitude, na prática, pois Cristo andou com seus discípulos ensinando na teoria, mas também ensinando na prática. Isso se chama discipulado. Pedro foi um dos discípulos que mais foi ousado, ele era muito falante, e ele sempre se lançava e falava, pegava a palavra, já logo falava, ele era muito espontâneo, muito explosivo. Então começa a chamada de Pedro, Jesus Cristo chama e já lança uma palavra profética, você não vai mais pescar peixe, mas vai pescar homens. Em Mateus 14:28, Pedro já tem uma experiência sobrenatural com o Senhor. Diz aqui que Pedro andou sobre as águas. Jesus Cristo estava caminhando sobre as águas, os discípulos veem Jesus e pensam que é fantasma. Todos aqueles homens ficam com medo. E Jesus fala, não tenha medo, porque eu sou Jesus Cristo. E aí o Pedro, já muito ousado, ele fala assim, se tu és Cristo mesmo, se tu és o Senhor, Jesus, faça-me andar até aí. Jesus fala, vem. Muitos julgam Pedro por ser muito ousado, muito impulsivo, mas Pedro, pela sua atitude, ele pode-se dizer, e é verdade, que só 2 homens andaram sobre as águas, o primeiro foi Jesus, e o segundo foi Pedro, mas ele pode dizer também que ele afundou mais à frente, mas ele andou, ele afundou porque nós somos homens, e é interessante que, mesmo tendo fé, e quando a tempestade vem, o vento vem, nós acaba duvidando, e Pedro duvidou, Pedro se amedrontou naquele momento e começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele pediu socorro àquele quem pode socorrer, que é Jesus Cristo. Escute bem, queridos,
Às vezes você está numa experiência sobrenatural e o vento, a tempestade vem e você começa a afundar. E às vezes nós pedimos ajuda ao homem da direita, da esquerda, e esquecemos de pedir ao homem que está lá em cima, que pode fazer e nos socorrer. Mas Cristo teve Pedro teve essa experiência. Mateus 16, Pedro também tem uma revelação de quem é Jesus Cristo. Cristo pergunta para os seus discípulos quem o povo dizia que ele era. O povo fala que era Elias, outro falava que era João Batista, outros falavam que era Elias e outros falavam que era qualquer outro profeta. Mas quando Jesus vira para os seus discípulos e até pergunta para Pedro em alguns evangelhos: Pedro, quem dizes que eu sou? Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo dá uma palavra para Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai. Mostrando que quem pode nos revelar o Filho é o Pai. E Jesus agora lança uma palavra sobre Pedro maravilhosa, dizendo que ele é Pedro e sobre esta pedra, e a pedra é Jesus Cristo, ele que é o fundamento da igreja, edificarei a minha igreja. Mas Pedro no futuro se tornou um grande líder, nós sabemos disso. E logo após desse episódio tem outro queda de Pedro. Pedro é repreendido, porque Jesus, quando é revelado que ele é Cristo, e ele começa a dar-se a entender para os seus discípulos que haveria de sofrer em Jerusalém, de morrer, padecer na mão dos ímpios. Mas Pedro, já recebendo aquela palavra, aquela palavra boa atrás, começa a repreender Jesus. Jesus, mestre, tenha dó, tenha piedade de ti. Aí Jesus Cristo já quebra Pedro no meio e falando: passa de mim, Satanás. Escute, Cristo não estava falando para Pedro sair dele, Cristo estava falando para Satanás sair naquele momento, usando Pedro. Não que Pedro era Satanás, mas Satanás usou Pedro naquele momento, porque Satanás não entende dos negócios de Deus, só entende dos negócios daqui, para te derrubar e para te destruir. Mas Pedro de uma hora estava lá em cima com elogio, e outra hora agora estava lá embaixo. Outra experiência de Pedro, em Mateus 17, versículo 1, Pedro vê Cristo transfigurado. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. 3 pessoas viram Cristo transfigurados naquele momento, naquela época, antes do momento que Cristo ia realmente ascender aos céus. E Pedro estava no meio. Pedro reafirma que não abandonará Jesus. Mateus 26, 33, Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Cristo estava falando que era: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas Pedro falou: não, pode, em alguns evangelhos vai dizer, pode, esses daí, Senhor, olha o dedo de acusador, esses aí te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Pedro era autoconfiante, e ele estava certo naquele momento que não ia abandonar Jesus. Pedro diz que morreria por Jesus. Mateus 26, 35 diz: mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E ele diz, Marcos 14, 29, Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Olha lá. Mas Cristo falou o seguinte para ele: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Lucas 22 diz: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Em outras palavras, não se desfaleça. Em outras palavras, não se perca. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos.
Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Pedro estava com certo das suas decisões. Mas Jesus sabia que Pedro não era convertido ainda. É interessante, né? Como a igreja de hoje em dia não consegue andar com pessoas não convertidas. Nós nos achamos mais santos do que os outros. A Bíblia diz que há uma geração que acha santos aos próprios olhos. Nós nos achamos como aquele fariseu que, igual a orar, começou a orar e de repente falou assim: eu não sou como esse daqui, esse republicano, eu não sou como ele. Mas Cristo andou 3 anos e meio com uma pessoa não convertida. Pedro errando, e Cristo ensinando. E é interessante que Satanás já pede para se andar com Pedro. E Jesus roga por ele, para não permitir. Escute, há um parênteses aqui. Para Jó, Deus permitiu Satanás tocar. Para Pedro, não. Algumas pessoas Deus permite, porque Deus sabe a força, a resiliência, a fé, a confiança, a convicção de quem ela é em Cristo. Por mais que Jó sofreu, mas ele não negou a sua fé em Deus. Até a sua esposa abandona esse Deus e morre. E ele falou: tu falas como louca, mulher. Viverei eu o bom e não também o ruim? Deus permite Satanás se andar com Jó, mas não permite Satanás se andar com Pedro. Escute bem, queridos, o que você está passando, Deus já permitiu, porque Ele sabe o que você pode suportar. Se você não suportasse, Ele não permitiria. Ele não permitiu Pedro passar. Nesse momento, até chegar no dia que ele ia passar, Cristo estava orando por ele, intercedendo, orando, porque o dia seria terrível. Pedro dormiu em um culto. Mateus 26:40. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Marcos 14:37 diz: então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Pedro é aquele crente que o pastor está pregando e ele está dormindo. Olha lá. Aquele crente que ainda não é convertido. Aquele crente que fala demais. Aquele crente que fala que está contigo, na hora H te abandona. Pedro não deixa Cristo lavar os seus pés. Jesus estava lavando os pés. João 13:8. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu de Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, tudo. Quando não era 8, era 80. Analisou sua vida aí, analisou minha vida aqui, eu também analiso. Pedro parte para a violência. Já viu esse crente? Que já fala assim, que eu sou o sal da terra, mas eu sou o sal grosso. Já viu esse ditado? Uai, crente, mas você não é o sal da terra? Fala, não, eu sou, mas eu sou o sal grosso. Ah, mas você não é convertido? Não, minha mão não é convertida. Pedro, em João 18:10, parte para a violência, tira a sua espada e corta a orelha do soldado Malco, servo. Corta a orelha do soldado Malco. Jesus Cristo vai lá e cola e diz para Pedro: guarda a espada, Pedro. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Pedro, uma das lutas mais tremendas, e aqui nós entendemos porque Cristo rogou por Pedro, porque a luta dele ia ser tremenda ali. No último momento, Jesus Cristo é levado e é preso.
E Pedro de longe, diz a Bíblia, Mateus 26, 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Marcos 14, 72 diz: e logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que as 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes, e se pôs a chorar. O Senhor voltou-se os olhos diretamente para Pedro. Imagina, quando Pedro nega, o Senhor olha para Pedro. Quando o Senhor Jesus Cristo olha para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Você já negou Cristo? Nós já negamos Cristo. Depois da morte de Jesus Cristo, Pedro retrocede. Escute, queridos, uma das coisas mais dolorosas para um pastor, por um líder, é discipular pessoas, discipular vidas, e quando menos espera, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi tempo passado, tempo gastado, na verdade não é gastado, mas é um tempo ganho naquele momento, ensinando, gastando oração, e jejuando, visitando, lhe ensinando a palavra. Foi o que Cristo passou para Pedro. Mas quando Jesus morre, Pedro retrocede. A Bíblia diz em João 21, 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Disse Pedro: vou pescar. E eles disseram: nós vamos contigo. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Escute, Jesus Cristo morre. Passou 3 anos e meio ensinando Pedro, investindo em Pedro, amando Pedro. Jesus morre e Pedro volta para suas práticas anteriores. E é interessante como o líder, ele influencia tanto positivamente como negativamente. Ele falou: vou pescar, e os outros falaram: eu também vou. Eu também vou. Todo ensinamento daquele momento, Pedro não quer. Volta para as práticas antigas. E a Bíblia diz que eles passaram a noite toda pescando, mas tentaram pescar, mas não pescaram nada. Eu aprendo algo aqui. Quando nós temos um encontro com Cristo, ainda que nós queremos retroceder, podemos até retroceder e voltar nas nossas práticas antigas, mas não é mais a mesma coisa. Eu não consigo mais estar lá, porque Cristo já me tocou. Mas escute bem, Cristo morre e Pedro retrocede. Aí você pensa: por que Cristo insistiu tanto? Aí Cristo não desistiu. Cristo já ressuscitado, vai naquela praia, começa a assar peixe, pão, estava ali, os discípulos olham de longe, e João fala assim: Pedro, é o Senhor. Pedro pula, vai nadando, todos os discípulos chegam, e Jesus Cristo faz uma palavra, faz uma ação de amor, uma atitude de amor, uma demonstração de amor. E ele diz: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E ele diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo. E ele fica meio triste. E ele fala assim: tu sabes, Senhor. Escute uma coisa. Conhece alguém que é igual Pedro? É familiar a vida de Pedro? Ah, não, eu conheço, é o fulano. Não, sou eu. Somos nós. Quem nunca negou Cristo? Quem nunca nos deixou ser usado por Satanás? Quem nunca não retrocedeu no seu chamado? Quem nunca disse, quem nunca não parou o seu chamado?
Quem nunca dormiu no culto, dormiu no seu chamado. Cristo queria lavar os pés, trazendo-se uma nova criatura, lavando você, querendo lavar você, lavando nós. Eu vou te lavar com água, com o Espírito Santo. E nós, não, Senhor, eu não quero. Quem nunca fez isso? Eu não quero, Senhor, querendo te moldar, te transformar. E você fala, eu não quero. Quem nunca teve essa atitude? Mas Jesus Cristo nunca abandonou a Pedro. Capítulo 13, verso 1, ele diz, e ele amou e amou até o fim. Nós homens somos muitos ágeis, nós somos muito fáceis de abandonar as pessoas que dão trabalho, de abandonar as pessoas que pecam, que erram, de abandonar as pessoas que falham. Mas Cristo, ele não nos ensinou assim. Cristo não nos ensinou assim. Pedro errou do começo da sua convenção, da sua caminhada, do seu discipulado, dia após dia, experiências novas com o Senhor. E Pedro foi errando, e Cristo ensinando. Cristo morre, e mesmo assim Pedro retrocede, mas mesmo assim Cristo vai até lá e busca Pedro. Pedro, tu me amas? Então cumpre o seu chamado. Tu me amas, Pedro? Então cumpre o seu chamado. Quando ele fala a terceira vez, tu me amas, Pedro se entristece, porque ele se lembra que ele negou aquele que tanto amou. Mas Cristo foi ali para fazer uma obra de salvação, para trazer uma verdadeira convenção, para trazer a Pedro uma palavra de transformação, de poder, de unção, e dizendo para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele começa a falar, você vai morrer desta forma, falando e confirmando o chamado que ele tinha feito em Pedro. Escute bem, valeu a pena o investimento de Jesus Cristo? Valeu a pena Cristo insistir em Pedro? Imagina se Cristo desistisse no primeiro erro de Pedro, no segundo erro de Pedro, no terceiro erro de Pedro, no quarto erro de Pedro. Pedro, você não tem como, Pedro, não tem jeito, Pedro, você não aprende, Pedro, você não se conserta, Pedro, você não se converte, Pedro. Pelo contrário, ele sempre repreendia e ensinava e orava por Pedro, gastava tempo orando por Pedro e dizendo, eu orei por ti, mas quando te converteres, em outras palavras ele diz, cumpre o seu chamado. Não foi em vão o investimento de Jesus em Pedro. Não foi em vão o investimento na vida de Pedro. Pedro se converte. E quando Pedro se converte, querido, em Atos capítulo 2, verso 41, na primeira pregação de Pedro, o Espírito Santo já desce, e na primeira pregação de Pedro, até quase 3.000 almas se converteram ao Senhor, aleluia. Foi de Pedro a mais tremenda palavra em Atos, que ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Foi Pedro que disse isso. Foi Pedro que disse, tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Foi Pedro que disse, o mais importante de tudo é continuarem a mostrar um profundo amor uns pelos outros, pois o amor compensa muitas das faltas de vocês, aleluia. Porque agora Pedro começa a falar de amor, porque lá atrás Cristo o amou. Porque agora Pedro começa a falar que nós temos que ter um amor profundo uns pelos outros, porque lá atrás Cristo teve um amor profundo por Pedro.
Porque agora Pedro, quando ele fala para a igreja, ele fala com tremendo autoridade, porque lá atrás, quando ele errou, ele foi corrigido por Cristo, mas também foi amado. Aleluia, queridos. Sabe quem é Pedro? Pedro somos nós, que erramos, que falhamos, que pecamos. Oh, meu querido, na vida de Pedro após a conversão, a Bíblia diz que houve grandes milagres através do ministério de Pedro, a ponto de quando ele passar, as pessoas que queriam que a sombra dele tocasse neles para ser curado. Valeu a pena investir em Pedro. E hoje Cristo fala para você: vale a pena investir em você. Pastor, mas eu pequei, eu errei, eu falhei. Mas você vai ver que Pedro chorava amargamente, arrependido, e Cristo não desistiu dele, e Ele não desiste de você. Enquanto a vida há momentos de se arrepender, enquanto a vida, Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos. A Bíblia diz: aquele que se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Aleluia, queridos. Aleluia. Que tremendo amor Cristo teve por Pedro, a ponto de no João mesmo ele fala: Deus, eu oro por esses, mas eu não oro somente por esses, mas eu oro por aqueles que ainda vão crer, ouvindo a sua palavra. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite: Cristo orou por você, Cristo o amou de tal forma, que se entregou por ti. Aleluia. Qual é o poder que vence o ódio? Não é ódio, irmãos, mas é o amor. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo, junto comigo, só para nós encerrarmos. Jeremias 31:3. Lá no Antigo Testamento, Deus já estava falando isso. Jeremias 31. Olha lá o que diz o Senhor para a nação de Israel, e hoje nós transferimos para nós. A Bíblia diz: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Escute bem, meu querido, o amor de Deus é eterno. Aleluia. O amor do Senhor te alcançou. O amor do Senhor desceu nesta terra em carne e osso, andou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está intercedendo por mim e por você ainda hoje. O amor de Deus nos alcançou. Nós não podemos jogar pessoas no lixo. Nós não podemos tratar objeto com amor e pessoas como... tratar objeto como pessoas e pessoas como objeto. Não. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia. Nós somos igual Pedro. Somos pecadores, somos falhos, mas Cristo nos amou. E o que Ele requer hoje é que sejamos atraídos por este amor e nos arrependermos dos nossos pecados. Escute bem, Jesus nos ama. Deus te amou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Deus nos ama.
Mas escute bem. Ele deseja que nós nos arrependemos hoje. Primeira pregação do Evangelho: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Pense agora no que você fez, no seu pecado. No seu pecado. Jesus Cristo te visita hoje. E Ele diz: filho, eu te amei. Venha até mim. Confesse seus pecados. Se arrependa dos seus pecados e alcançará a misericórdia. Vamos começar a louvar a Deus neste momento. E é o momento de você fechar os seus olhos e se entregar ao trono de Deus. Jesus está na casa, Jesus está aí, Jesus está contigo, te atraindo para uma vida de arrependimento, uma vida de renovo. O amor de Deus nos salva. Mas o amor de Deus não pode salvar quem a justiça dele condena. Escute bem, querido. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Alguém já pagou o preço pelo seu pecado. Pastor, eu pequei. O único problema do pecar é porque às vezes nós não nos arrependemos. Mas escute bem, para o pecado Deus já deu uma solução, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Sem teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Aleluia. Deus me amou tanto que entregou teu filho para morrer em meu lugar. Louve ao Senhor, louve, louve. Deus me ama e o teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Ouve bem forte, aleluia! Deus, Ele te ama! me ama, Ele te ama! e o teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém? Tu és Pedro. Nós somos Pedro. Mas nós temos um Jesus que nos ama. Isso é o significado de um amor incondicional. Um amor ágape. Insiste. Pastor, mas é um pecador. Deus te ama. Jesus foi até lá no mundo pegar Pedro de volta. Aquele pastor que perdeu uma ovelha foi até lá fora, procurou e trouxe de volta. Aquela mulher que perdeu a dracma, buscou dentro da sua casa e achou. E outro significado, trouxe de volta. O filho pródigo que saiu da casa do pai, voltou para a casa do pai. E o pai abraçou, deu novas vestes. Ei, querido, o filho pródigo pecou, errou. Mas um dia ele caiu em si e voltou para a casa do pai. Um dia ele caiu em si, arrependendo dos seus pecados, e diz: será que o pai vai me aceitar? Quando o pai vê o filho lá longe, ele já sai correndo para abraçar o filho.
Escute bem. O problema do pecado é porque, infelizmente, existem homens que não se arrependem. Porque a solução está aqui. E o nome dele é Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, tremendo é o seu amor, Pai. Não tenho outra palavra a dizer neste momento que não seja gratidão. Gratidão pelo seu imenso amor, pelo seu sacrifício, pela sua persistência e insistência. Se nós formos analisar desde o Éden, Deus está à procura do homem. O cristianismo é a única religião, e nem religião, mas vamos dizer assim, que Deus desceu atrás do homem. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu carinho. Eu quero direcionar esta oração agora para você. Você que pecou, você que errou e que está com um sentimento de culpa. Escute bem. Tá certo, houve o pecado. Terá consequência. Mas escute bem. Quem acusa é Satanás. Jesus chegou na casa para te perdoar. Mulher, homem, aonde estão seus acusadores? Jesus também não te acusa. Ele te ama. Seu pecado tem consequência. Glória a Deus. Vamos sofrer pelas consequências, sabendo que existe um Deus que nos ama. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem amém. Deus te ama.